Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Vanessa, você vai apresentar o seu trabalho hoje, né? Oh, uhum. Tá. Então aí eu vou fazer, né, dar todo o conteúdo, aí após a apresentação do conteúdo, aí eu deixo um tempinho para você apresentar seu trabalho, tá? Tá bom. Uhum. Hoje nós iniciamos então a sessão 3, né, da unidade 3 e finalizamos a unidade 3, né? O trabalho com o processo de textualização. E aí, nessa sessão, vocês vão entender melhor como seria mesmo o trabalho ali da sequência didática, principalmente na questão da revisão do texto, né? Como revisar o texto ali do aluno e perceber a questão de coerência, coesão, né? E aí devolver esse texto ao aluno para que ele possa realmente ali refazer essas partes, né? E trabalhar aí atividades que envolvam, né, a produção de texto desse aluno. Então, já sabemos, desde a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, o documento que antecede a BNCC e com o qual ela dialoga. Saiu ela nisso. Que o discurso refere-se à atividade comunicativa que é realizada numa determinada situação, abrangendo tanto o conjunto de enunciados que lhe deu origem, quanto as condições nas quais foi produzido. E que todo texto organiza dentro de um determinado gênero, né? Então, nós já sabemos que é necessário vocês pensarem também que todo texto ele faz parte de um grupo, né, de determinado gênero discursivo, né? Seja jornalístico, seja a poesia, seja uma narração, seja uma fábula, uma parlenda e outros mais. Então, todo texto se organiza dentro de um determinado gênero, né? Os vários gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Os gêneros são determinados historicamente. As intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, geram usos sociais que determinam os gêneros que darão forma aos textos. Então, nós temos a formação textual a partir, né, a princípio, né, com um gênero discursivo. Então, por exemplo, se eu quero escrever para um jornal, eu vou pensar ali no gênero jornalístico, né? Mesmo que eu queira ali escrever um artigo de opinião, que eu queira ali fazer, que eu vou dar uma entrevista num jornal, ali eu estou participando ali do quê? Do gênero jornalístico, né? Então, há ainda uma dificuldade, né, de professores na escola de conceituar o que é texto, né? Muitos o caracterizam pela extensão ou como um conjunto de frases e parágrafos que têm relação de sentido entre si, ou ainda a soma dos enunciados. Segundo Koch e Travaglia, em 1991, o texto ele será entendido como uma unidade linguística concreta, perceptível pela visão ou audição, que é tomada pelos usuários da língua, falante, escritor, ouvinte, leitor, em uma situação de interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como
preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente de sua extensão. Então, o texto ele tem esse efeito, né? Ele tem esse objetivo de mediar aí uma comunicação, né, entre o falante, né, e o falante e o ouvinte, o escritor e o leitor, né? O texto ele precisa ter uma função aí comunicativa, né? Ele precisa estar dentro de um contexto, ele precisa ter um objetivo, né? O que vai se falar, como vai se falar, para quem vai se falar, né? Exemplificando, então, o registro e a análise dos fatos do cotidiano podem ser feitos por meio da escrita de crônicas. Após realizar a leitura e o estudo do gênero textual e do repertório temático, o professor pode fazer uma roda de conversa, estimulando os alunos a contarem livremente fatos do seu cotidiano e possíveis acontecimentos inusitados. Ao fim desse levantamento, ele deve incentivar a turma a fazer uma produção inicial e coletiva de uma crônica. Assim, é possível delimitar as capacidades que os alunos já desenvolveram e quais podem ser aperfeiçoadas. Essa caracterização enfoca algumas dimensões, como a reflexão sobre as situações sociais em que se escrevem os textos e os enunciadores envolvidos, a reflexão sobre aspectos sociodiscursivos, temáticos, composicionais e estilísticos do textos a serem produzidos, o desenvolvimento de estratégia, de planejamento, a revisão, a reescrita e a avaliação dos textos. Dá muito trabalho para o professor fazer todo esse percurso, né, de planejamento, revisão, reescrita e avaliação dos textos escritos. Mas a produção final, muitas vezes, é muito benéfica aí para a aprendizagem de produção de textos pelos alunos. Esse ato de escrever, né, e o professor olhar, corrigir, e o aluno reescrever de novo, com certeza isso vai ser favorável para que esse aluno possa ter mais dimensão do que é realmente fazer-se aí escritor, né, fazer-se aí como tendo domínio da escrita de um texto, né? E a partir, por exemplo, de uma crônica, que a crônica ela é bem chamativa, principalmente para turmas aí acima do quinto ano, né? Quarto, quinto ano para frente. A crônica, elas são histórias baseadas no cotidiano das pessoas, né? São as narrações baseadas nesses cotidianos, então pela questão de proximidade, né, da crônica ter ali na vida do educando, pode ser mais atrativo também para esse educando querer, né, participar, por exemplo, de uma atividade assim de escrita de crônica. É bem interessante. Então, dessa forma, conseguimos compreender que o texto é mais do que um conjunto de frases e parágrafos, que tem relação de sentido entre si, ou a soma de enunciados. Trata-se de uma unidade de sentido, uma sequência coerente de enunciados numa situação de interação específica, né? A Ingrid Orcock, ela diz o seguinte, né? A produção e a compreensão de textos também, segundo Fávero, derivam de uma competência específica do falante, a competência textual. Então, tudo aquilo que o falante, ele tem experiências na sua vida,
Principalmente as pessoas também que gostam, né, de discursar, de falar, de tomar a palavra. Isso auxilia muito também na hora da escrita, né? Muitas vezes tem muitas pessoas que falam, professora, na hora de escrever eu não consigo, não sai nada. Mas a escrita, ela não é uma mágica, ela não é algo espiritual. A escrita é um exercício. Então, para você saber se você tem capacidade, se você tem, vamos dizer assim, dom, não seria o dom porque ela é exercida, né? Então, através dos exercícios ali, você vai cada vez mais escrevendo melhor. Então, você precisa o quê? Escrever. Começa ali, fazendo diário, né? Então, aí nós temos essas oportunidades, opções, né, de falar para os alunos. Começa a escrever, né? Tantas meninas, né, na adolescência, em outra geração aí, faziam os diários, né? Hoje em dia se usa a rede social para escrever, né? Muitas vão lá, fazem, né, aquela frase toda elaborada, falando de como está seu dia, como acordou, falando da vida. Então nós temos também, né, um outro cenário, é um outro lugar, mas é o local também que nós podemos utilizar para escrever, para produzir ali uma escrita, né? E também esses alunos, que eles possam também ter essa motivação de escrever realmente ali suas opiniões, seus pensamentos, né? Nesse sentido. Deixa eu ativar o mudo aqui. Então, nesse sentido, da escrita ser algo motivacional no sentido ali, né? Principalmente no meio aí de redes sociais, que é possível aí utilizar o exercício da escrita aí diariamente, né? Tem pessoas que realmente gostam, né, de falar ali em público. Eu falo falar na internet é falar em público, né? Você está falando para quem você nem sabe quem vai atingir, você nem sabe onde sua mensagem vai chegar, mas você está falando em público. Então, quem gosta, né, dessa questão de falar em público aí na internet, também pode exercer aí a escrita, né? Às vezes, essa questão só de pegar um pensamento pronto ali, que é bonito, isso já fica muito engessado, né? Porque aí você vê em vários perfis o mesmo pensamento, já fica aquela coisa assim, bem. Mas se você tentar escrever, então colocar ali o pensamento e embaixo tentar colocar ali a sua visão sobre aquele pensamento, também é um início aí, né, de prática de escrita. Então, na capacidade de todo falante da língua distinguir um texto coerente de um aglomerado incoerente de enunciados. Todo falante ali, ele vai ser capaz, a partir da prática de leitura e de escrita concomitante, né? Ele vai ser capaz de perceber, de notar que às vezes um enunciado é incoerente, que às vezes tal coisa que você está vendo ali está incoerente, né? Que não está tendo ali coerência das ideias, né? As ideias não estão em harmonia. Então, capaz de parafrasear um texto, de resumi-lo, de atribuir-lhe um título. Essa questão de parafrasear aqui é o que eu tento, né, trabalhar com vocês aí na questão, principalmente do fichamento, quando vocês escrevem ali, né, com as palavras de vocês, o que vocês estão entendendo daquela parte, fazendo o resumo, vocês estão fazendo esse ato aqui de parafrasear. É algo bem legal, porque você pode exercer, né, isso, e cada vez mais você vai tirando aquela questão, né, de só copiar partes importantes, mas ali colocar ali também a sua ideia também, né?
de atribuir-lhe um título, de produzir um texto a partir de um título dado e de distinguir um texto segundo os vários tipos de textos, que daí nós temos os gêneros discursivos. Então, eu quero que vocês reflitam algo comigo agora. Sabemos que para o desenvolvimento da competência, né, escritora dos alunos, faz-se necessário o uso de textos reais. Então, aí nós temos crônicas, textos jornalísticos, né? Os textos reais, né, que podemos, né, às vezes até mesmo escolher esses textos. Ao usar um material didático ou ainda pesquisar textos na internet para planejamento de atividades, como saber o que é um texto e o que é um pseudotexto? Como que dá para saber isso? Pseudotexto é um falso texto, tá? Então, assim, um texto que, de repente, uma outra pessoa, ela se apropriou, né, de repente, de outro autor, ou ela modificou ali, e não é o texto dela, ou é uma página ali modificada, né, no Google, às vezes, nós encontramos, por exemplo, você quer saber de algo, e aí você vai lá e pesquisa no Google, né? Não no Google acadêmico, no Google geral, e aí vai te dar um conceito. Só que aquele conceito, ele já foi modificado, né? Porque ali é aberto a modificações. Qualquer um pode entrar lá e modificar. Diferente lá do Google acadêmico, que você tem ali artigos, que você tem vários textos que já estão ali, por exemplo, em PDF, né, que são artigos já publicados. Então, é necessário nós termos muito cuidado com essa escolha de materiais, escolha de textos, porque nós temos uma infinidade, né, dentro da internet. E aí, o que acaba acontecendo? Você, às vezes, utilizando um pseudotexto, um texto falso, né? Um texto que ele não tem ali uma referência, ele não tem o autor é desconhecido, né? E isso não é válido para o meio acadêmico. Para o meio acadêmico, é necessário sim que vocês façam escolhas de textos, né? Principalmente pelo Google Acadêmico, né? Que vocês escolham textos que foram indicados, né? No caso, artigos, ensaios, sínteses, mas que tem ali o nome do autor, que tem, por exemplo, ali referências de outros autores. Então, é necessário tomar muita cautela aí ao pesquisar, ao escolher, fazer as escolhas, né, dos textos aí que vão trabalhar com os alunos. Ainda de acordo em Fávero 97, né, os conceitos de textos, competência linguística, textualidade e textualização se entrelaçam. O conjunto de fatores que faz com que um texto seja um texto e não apenas sequência de frases ou palavras, confere a sua textualidade. O processo que faz parte do conhecimento textual dos falantes e que os leva a aplicar as produções textuais. Um conjunto de fatores de textualidade é a textualização, os fatores capazes de textualizar as produções textuais. São contextualização, né, porque é necessário aí ter um contexto, ter aí vamos dizer, uma situação aí, né, a contextualização, intencionalidade, qual é a intenção desse texto, né, esse texto, todo texto, ele tem uma intenção.
Nós vemos, por exemplo, um outdoor na rua, esse outdoor, ele tem uma intenção, ele está fazendo propaganda de algo, né? Se nós vemos, por exemplo, estamos lá na rede social e de repente tem uma propaganda, essa propaganda tem uma intenção, é um texto, né? Então, se nós estamos assistindo, né, o jornal, ou uma novela, um filme, né, na televisão, de repente para ali, dá uma pausa e aí tem a propaganda. Então, esse texto já é mais claro que tem uma intenção, tem aí a intencionalidade. Informatividade. A informatividade é a própria informação, o que você quer falar, o que o texto ali consiste, né? Qual o objetivo ali do texto? Ele quer dizer o quê? Qual é a informação que está nesse texto? Nós aí vamos pensar em vários tipos de textos, né? Literários e os textos que nós utilizamos. Pensemos, por exemplo, no texto poético, né? Ali ele tem as informações pelos versos, pelas rimas, ele tem ali também uma informação, tem um tema aquilo ali, tem uma informação. O texto jornalístico, por exemplo, anúncio, né, por exemplo, anúncio de coisas ali para vender. Ali tem uma informação. O que você está procurando? Estou procurando tal coisa para comprar. Então, eu vou nos classificados do jornal, eu vou procurar ali a informação que eu quero. Um texto, por exemplo, de conversa entre mãe e filha, né? Então, ali tem dentro, aquela conversa é o quê? Qual é a informação dessa conversa? Então, ali também tem uma informação. Então, todos os tipos de textos, eles precisam ter, né, necessariamente o contexto, a intenção do texto e a informação. Aceitabilidade. A aceitabilidade não no sentido somente de, todo texto precisa ser aceito pelo seu leitor. Não necessariamente. Às vezes nós não sabemos essa questão da aceitabilidade da pessoa que está lendo aquele texto. Hoje nas redes sociais nós temos rapidamente, às vezes, né, nós temos essas respostas na questão da aceitabilidade, porque as pessoas vão lá e comentam tal livro, olha, esse livro é assim, pela minha opinião, esse livro, né, tal, gostei, não gostei. Então, tem a aceitabilidade dessa informação, né, que pode ser, né, positiva ou negativa. Situacionalidade. Qual é a situação? Né? A situação, para ser mais claro, é uma situação ali que a mãe e a filha está falando sobre a prevenção, né, da filha estar fazendo quanto a não engravidar. De repente, a mãe está tendo essa conversa com a filha. Então, a situacionalidade, né? Qual é a situação, né? A situacionalidade e a informatividade, elas vão estar muito ali juntas, né, no sentido ali quase sinônimos, mas aí nós podemos pensar, por exemplo, nós temos várias situações, a conversa entre mãe e filha, ela está falando sobre a gravidez, em outra conversa, não, está falando ali sobre os afazeres da casa, então, são situações, né, diferentes e são informações diferentes. Intertextualidade. A intertextualidade, ela nos leva sempre, sempre, sempre a pensar em outra coisa que nós já lemos, já ouvimos, já aprendemos, né? Isso é mecânico, isso é automático em nosso cérebro, tá? Se vocês estão ouvindo eu falar aqui, de repente vão lembrar
de repente, de alguma professora de português que falava nessas questões, algum professor que falava, né, da coesão, da coerência, vocês vão fazer essa relação com o que esse professor falava, com o que eu estou falando. Isso é intertextualidade, é relacionar essas ideias, tá? Coesão e coerência, e nós vamos tratar mais especificamente, né, nessa aula de coesão e coerência. A coesão, ela acontece às vezes dentro ali dentro mesmo da frase. Às vezes vocês pensam que a coesão algo, né, tão complexo. Não, mas pelos conectivos, preposições, né, que é necessário ter dentro de uma locução, e ali você precisa fazer o quê? Escolher as preposições, conjunções, né? Sejam elas ali com o princípio de anaforismo, que é, por exemplo, se eu falar o nome da personagem, aí eu não vou ficar repetindo o nome da personagem. Eva foi, nananã, Eva, nananã. Eu vou colocar, por exemplo, ela, a mulher. Então, esses daí são os conectivos aí anafóricos, né, que retoma. E aí a coerência que eu vou fazer de um parágrafo para outro, eu preciso ligar ali a ideia de um parágrafo com o outro, né? Então, os fatores a seguir foram descritos, né, com base em Koch e Travaglia. Contextualização, então nós vamos falar sobre cada um. São elementos que ancoram o texto em uma situação comunicativa determinada. Podem ser dois tipos, os contextualizadores propriamente ditos, que daí nós temos, né, os indícios, a data, o local, a assinatura, elementos gráficos. Então, o contexto, onde, né, quando, né, a data, onde, o local, quando, a assinatura ali, quem está envolvido, né, os elementos gráficos, é uma casa, é um bosque, é uma favela, o que é? Os elementos gráficos, né, elementos arquitetônicos, gráficos e tudo mais. E os mecanismos que avançam expectativas sobre o conteúdo do texto, né? O título, o autor, o início do texto, tudo isso já precisa estar ali elucidado na contextualização. Informatividade. O grau de previsibilidade ou expectabilidade, né, da informação contida no texto, um texto será tanto menos informativo, quanto mais previsível ou esperada for a informação por ele trazida, ou mais informativo se a informação for imprevisível. Informatividade, então, a própria informação do texto, né? Intencionalidade. A intencionalidade refere-se ao modo como os interlocutores usam textos para perseguir a realizar suas intenções, produzindo para tantos textos adequados à obtenção dos efeitos desejados. Então, eu tenho uma intenção. Todo texto ele tem um fim, tem uma intenção, né? E aí a pessoa, o escritor deste texto, com certeza ele vai pensar nessa intenção antes de escrever o texto, né? Eu quero escrever o texto com a intenção de tal coisa, né? Então ele já vai pensar bem antes. Aceitabilidade, avaliação da adequabilidade do texto em relação aos interlocutores, né? Então, o interlocutor ali, ele vai ler o texto, né? Ele vai
de repente, né, gostar ou não do texto. Então, é essa aceitabilidade. Situacionalidade. Pode ser vista da situação comunicativa para o texto e do texto para a situação. A situação comunicativa interfere tanto na produção quanto na percepção do texto pelo leitor, pois na sua construção é necessário verificar o que é adequado àquela situação específica. Não existe um texto puramente escrito. O texto não expõe fielmente o retrato da realidade, mas sim é retratado pelos sentidos do produtor a partir das suas perspectivas e intenções. Então, já o leitor também analisa e interpreta o texto a partir de seus sentidos acerca de conhecimentos prévios, né? Então, nós sabemos que quando nós lemos uma notícia, nós lemos um livro, nós vamos o quê? Relacionar aquilo que nós estamos lendo a um conhecimento que eu já tinha, a um conhecimento também, ou que eu fiz leitura de outros livros, né, que eu fiz outras leituras. Então, às vezes assim, nossa, mas eu estou lendo algo que parece aquilo que eu já li. Mas não, às vezes não é igual, é parecido, e essa relação que nós vamos fazendo, né, que é intertextual ali, de um texto para outro, fazendo essas ligações. Intertextualidade corresponde ao diálogo que se estabelece entre diferentes textos, consistindo na relação estabelecida entre eles, quando um se refere a elementos do outro. Os fatores de textualidade acima foram apresentados brevemente. Vamos nos ater aos fatores de coesão e coerência. Embora sejam dois fatores interrelacionados, muitas vezes confundidos, constitui-se como mecanismos distintos, segundo Fávero, com base nas discussões de Dressler. Então, a coesão e a coerência, elas vão nos auxiliar a fazer essa intertextualidade, essa relação de um texto com o outro, né? É pela coesão e coerência que nós vamos ser capazes de compreender, de relacionar esses textos. A coesão é manifestada ao nível microtextual, como eu falei para vocês, né? Ela acontece ali dentro das sentenças, né? Refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligados dentro de uma sequência. Então, ali dentro de uma frase, as relações entre as palavras, né, e os seus conectores, que daí nós temos as conjunções, as preposições, que são os conectores, né, que são, vamos dizer aí, que fazem parte dessa estrutura da coesão. A coerência, por sua vez, manifestada em grande parte macrotextualmente, refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, os conceitos e as relações subjacentes ao texto de superfície, se unem numa configuração. Então, aí nós vamos falar de um parágrafo para outro parágrafo, tá? Por isso é algo, né, maior. A coerência, ela tem maior abrangência. Os conceitos, né, as relações, então aí, já li essa parte, de maneira reciprocamente acessível e relevante. Então, a coerência, ela tem uma harmonia. Você está lendo um parágrafo, então quando você vai para outro parágrafo, esse parágrafo tem que ter ali uma relação
ele tem que retomar algo do que foi dito antes para conseguir falar ali uma nova ideia. Não pode ser um parágrafo que vai quebrar totalmente a ideia a ideia anterior. Então, por isso, essa conexão de um parágrafo para outro é chamado coerência, né? Então, assim, a coerência é o resultado de processos cognitivos, e aí eu falo processos cognitivos aí operantes, né? Vamos falar da praticidade ali no texto, né, que você vai desenvolvendo ali os parágrafos, né? Entre os usuários e não mero traço dos textos. Nos discursos, por exemplo, quando a gente fala assim, aquela pessoa é incoerente, né? Nós vamos poder pensar e refletir que essa pessoa, ela de repente, ela não está tendo coerência nas falas e nos atos, né? Principalmente esse termo, né? Essa pessoa é muito incoerente, porque ela não está aí tendo essa harmonia de coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Então, aí as pessoas, né, têm até essa forma de dizer, não, essa pessoa é incoerente, né? Então, ela não faz aquilo que ela fala. E dentro do texto, nós vamos aí relembrar, né? Eu estou lá escrevendo o meu texto, e aí eu quero mudar, eu quero começar um outro parágrafo. Então, para eu começar esse outro parágrafo, eu vou precisar ainda retomar alguma coisa que eu falei no parágrafo anterior, para que eu possa desenvolver ali uma nova ideia, né? Isso daí são as conexões que a gente vai fazendo durante o texto, para que não fique um texto ali robótico, um texto superficial, um texto sem nexo, né? Um texto incoerente, tá? Alguma pergunta, gente? Até agora, tudo tranquilo? A Ellen, Diane, Fernanda, Jéssica, Lanessa, Tiana, Viviane e Vanessa. Nenhuma pergunta? Vocês estão compreendendo bem essa parte? Tudo certo, professora. Tudo bem? Então tá jóia. Deixa eu só voltar aqui. E aqui nós temos, aqui nós temos um exemplo, né, de um texto aí que eu não sei se todos vocês já viram, ele é muito utilizado aí com o quarto ano, quinto ano, né, esse texto. Ainda segundo Fávoro, poder haver textos destituídos de coesão, né, então aí é um texto que ele está totalmente sem coesão, ele está totalmente aí sem as ligações, os conectores, sem conjunção, sem preposição, né? E aí, será que ele pode ser considerado um texto? O que vocês acham? Alguém pode ler aí para mim? Conseguem ler? Alguém de vocês pode ler? Circuito fechado, é esse, né, professora? Isso. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoalhaduras, calça, meia, sapato, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarros, fósforo,
bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarros, fósforos, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. E aí? Tá bom, né, professora? Não, então, vai falando, vai falando. Ai, tá ruim para ler. Tá Minha ruim vista onde você parou? Deixa eu ver aqui. parei. Maço de cigarros? Não. Isso. Mictório, professor. Oi, continua, Vanessa. Vou continuar, só vou desligar o ventilador. Tá. Mictório, pia, água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeiras, xícaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel. Telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro, maço de cigarros, caixa de fósforo, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisa, sapatos, meia, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Será que dá para entender esse texto? O que vocês entenderam? Qual é a mensagem do texto? Mesmo sem coesão, dá para entender. Ele é um Parece texto. uma lista de coisas que tem na casa ou lista de compras. Não, não seria uma lista exatamente. Professora, Hum, eu entendi que é tudo que ela fez no dia a dia dela. Tipo assim, ela levantou, ela calçou o chinelo, foi no vaso, deu descarga, foi na pia. isso. Aí a gente vai construindo, né? Olha, né? Calçou o chinelo, porque faltou ao verbos, faltou os conectores ali da coesão. Então poderia, né? Esse texto ele é muito bom para trabalhar com alunos no sentido assim, você coloca ali as duplas, você deixa eles ali, né? Se debruçando ali lendo aquele texto, mas o que é isso? Chinelo, vaso, descarga, ponto. Pia, sabonete, ponto de novo. Água. Então, o que a pessoa está fazendo, né? Dentro desse ambiente, calçou o chinelo, aí utilizou o vaso, deu descarga, né? Foi na pia, usou o sabonete, usou a água, escovou os dentes, porque usou creme dental, e aí você vai construindo a ideia, tá? Então aí, ó, fez a barba, porque fala água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água de novo. Passou a gilete, lavou. Então ali tá falando, detalhando até mesmo, né, as ações. Então aí é um exercício que você faz e com as crianças ali também elas começam ali
a contar a história, né? Então, é realmente uma rotina, né, de um dia de uma pessoa que ele faz ali, levanta, calça o chinelo, vai ao banheiro, né, faz ali as necessidades, depois ele se arruma, e aí ele pega o quê? Um táxi, fala táxi, né? Aí ele pega um táxi, ele vai para o trabalho, aí ele lá no trabalho dele, com o que ele trabalha? E ele precisa de quê? De cigarro, né? Ele precisa de quê? De café, xícara pequena, cigarro e fósforo. Então, ali, quantas vezes ele fumou por dia, né? É um texto até que é um texto real, né? A pessoa ali, ela tá em volta de papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes. Então, ela tem uma vida ali, por exemplo, de trabalho administrativo, né? E aí ela olha para o relógio aqui no meio no meio do texto. Por quê? De repente, né, olhei para o relógio, de repente, olhei as horas, né, e as horas não passavam, e aí ainda mais, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeira, esboço de anúncios, aqui dá para entender que de repente seja ali uma empresa que tem a ver com marketing, sei lá, então a gente pode ir, né, tendo ali várias vamos dizer assim, várias hipóteses, né, do que pode ser. E aí vai falando até o final. Então, quando chega lá no final, que a pessoa chega em casa, ela o quê? Vai fumar de novo ali, vai acender, vai estar lá na poltrona, vendo uma televisão, né, vai tirar ali a camisa, os sapatos, aí que dá para ver que é um homem, né, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama. Aí o que ela vai fazer? Ela vai dormir, né? Cama, travesseiro. Então, é um texto que aqui não existe a coesão. A coesão por quê? Quando a gente fala essas palavras assim, parecendo, né, Vanessa, uma lista, é algo assim estranho, né? Mas se nós não temos os conectores, né, nós não temos as conjunções, as preposições ali, esse texto ele vai ficar realmente sem coesão. É o que está aqui agora, né, que vocês viram. Então, embora não haja elementos que realizem a ligação entre as palavras, né, que é a própria coesão textual, de modo a estabelecer uma relação sequencial de coesão, o texto não se trata de um amontoado de palavras quaisquer, né? Então, as palavras ali, elas tiveram uma intenção, né? As palavras, elas foram selecionadas, elas foram ali escolhidas, né? Dispostas sem nenhum critério. Ao contrário, compreende-se que trata de um poema cuja descrição é de um dia de vida de um homem de negócios. Apesar de o texto ser constituído de substantivos simples e concretos, sem os elementos de coesão, além da coerência, há outros fatores de textualidade, como intencionalidade discursiva, né? Esse texto ele teve uma intenção, uma situacionalidade, aceitabilidade e informatividade, além de enquadrar-se no gênero poema. Então, ele é um poema, tá? Por isso, o poema pode ser considerado um texto. Esse daqui está no livro didático de vocês, tá? Depois, se vocês quiserem lá observar melhor. Os mecanismos de coerência podem ser de categoria semântica, sintática, estilísticas e pragmática. Cada um desses mecanismos está ligado à coerência textual e é importante para a construção do sentido global do texto, pois eles envolvem os significados dos elementos, as relações de sentido, os aspectos sintáticos, os elementos linguísticos, o léxico, os tipos de estruturas frasais, entre outros.
A coerência semântica relaciona-se às expressões ou palavras em um texto em relação aos sentidos que procura construir. Então, para que haja coerência semântica, não pode haver nenhuma contradição ou sentidos desconexos. Então, a semântica, ela é exatamente isso. É o sentido do texto. Qual é o sentido do texto? Então, o texto, né, que nós vimos ali sendo um poema, ali tem o sentido, né, de relatar a rotina da vida de um homem de negócios, né? Então, aquele homem que tem ali uma rotina, todos os dias ele faz daquela mesma forma a rotina da vida dele, né? Ir para o trabalho ali, então, volta do trabalho e tal. Então, tem ali no caso, um sentido. A coerência sintática organiza as estruturas textuais com elementos lexicais conhecidos nas gramáticas, tais como os recursos coesivos, os conectores, né, que são as conjunções e preposições, os pronomes, entre outros. Se houver inconsistência sintática, há possibilidade de uma estrutura ambígua. Por isso que algumas frases, ambiguidade é duplo sentido. E às vezes nós, né, quando não é bem claro, quando às vezes não tem o conector ali correto, né, que é a conjunção, a preposição, não está de forma ali correta, então às vezes vai dar a ideia de ambiguidade, né, vai dar ideia aí de duplo sentido. Vamos ver uma frase e entender, eu vou entender de uma forma e a outra pessoa que ler vai entender de outra forma. Então, os conectores, né, eles vão sim ser muito importantes, né, nesse processo aí de estruturação interna das locuções. Na coerência estilística, trata-se de adequação da linguagem à situação comunicativa para que o texto atinja a intenção desejada. O estilo ali, ele vai definir, né, a questão da situação ali que se quer comunicar. Então, por isso também remete-se, né, à intenção que se deseja também o texto. Na coerência pragmática, tem relação com a consistência de um diálogo ou sequência dos atos da fala, na interação dialogal, para haja coerência pragmática. Precisa haver compreensão ativa, de modo que os interlocutores respondam coerentemente o que o outro afirmou, negou ou perguntou. Então, para que realmente, né, tenha essa consistência no diálogo, é necessário ter o entendimento ali do que está se falando. Então, se eu pergunto uma coisa para vocês e vocês respondem outra, isso vai estar o quê? Incoerente. Então, precisa ter o quê? Uma coerência aí nos diálogos entre interlocutores. Para os anos, né, iniciais do ensino fundamental, é essencial que os textos sejam as unidades de ensino. Então, lá no ensino fundamental, é essencial, né, trabalhar vários tipos de textos, como eu já falei desde o início do semestre para vocês, né, vou continuar falando até o último dia de aula. É essencial, né, que se trabalhe aí com todos os tipos de textos. Então, me perdi aqui que eu fui colocar a menina aí que entrou. É essencial que todos os tipos de textos sejam trabalhados, né? Não estejam isolados da compreensão do seu contexto de produção e que as atividades de reflexão linguística levem em consideração as necessidades dos alunos. Então, o que eu vou trabalhar com os alunos, né? Para quê?
qual é o objetivo desse trabalho? Então, eu preciso, né, no meu plano lá, elencar tudo isso. Eu preciso ter claro o que eu vou trabalhar e para quê. Quais são os objetivos, né? As atividades de reflexão linguísticas precisam ser realizadas após a primeira produção de gênero, usando-a como base ou até mesmo como material para a elaboração de jogos de adivinha, tabuleiro e outros. Questões abertas ou fechadas, mas que tenham como objetivo a construção de sentidos, a favor do uso na leitura e na produção de textos, né? Que é o foco da língua portuguesa, é trabalhar ali várias atividades com o objetivo da leitura e produção de texto sempre, né? Como parte da orientação, do planejamento da escrita, das primeiras versões do gênero e na grade de avaliação para reescrita e reelaboração. Então, trabalhar também essa questão de reescrita, reelaboração, claro, isso vai ser muito trabalhoso para o professor aí de língua portuguesa, né? Você corrigir textos, o aluno vai lá e reescrever de novo, de repente aí no meio do caminho de uma produção de texto, você vai precisar aí passar filme, vai precisar fazer atividades gramaticais. Então, aí nós temos, né, aí a sequência didática que vocês, né, já até apresentaram, que deve ser trabalhado conforme ali as situações que vão acontecendo dentro de uma sala de aula, que você vai vendo a necessidade, principalmente se os alunos estão errando, por exemplo, muito uso de vírgula. Então, aí você vai precisar dar uma parada ali, uma pausa e trabalhar atividades, exercícios com vírgula. E o aluno, ele não está usando, não está utilizando letra maiúscula, né? No início das frases, ele não está utilizando para o nome de pessoas, então nós vamos, né, dar uma parada ali no meio da sequência didática. Eu vou ter que inserir, de repente, uma outra atividade, e isso pode ser mudado ali conforme a necessidade desse aluno. Quase terminando, gente, calma aí. E aí, nós temos a atividade parcial 2, né, que vai ser bem simples aí para vocês realizarem, né, essa parcial 2. O que eu quero que vocês façam? Vocês leiam a sessão 3, né, vejam essa aula de novo, se precisarem ver, e aí vocês vão responder uma questão objetiva, no valor de 500 pontos, tá? E aí ela vai estar disponibilizada lá na seção 3, na unidade 3, né, em pós-aula. Então, aí vocês têm aí o prazo para responder, né, só marcar lá a questão, qual é a correta. Atente-se, né, para responder, tá? Até o dia 27 de maio, até na quarta-feira que vem. E aí, né, quem responder após essa data, aí vai ser avaliado com 450 pontos, tá? Alguma dúvida, gente? Deixa eu mostrar aqui como que tá lá no portal. Aqui, ó. Lá no portal vai aparecer lá, unidade 3, na seção 3, pós-aula, aí você clica e vai aparecer a questão lá para vocês responderem, já está lá disponível para vocês responderem, né, sobre essa seção 3. Ok? Muito simples. Vocês têm 3 tentativas aí, mas não tem a resposta, é claro, né? Então, leiam certinho, vão lá, procurem e vejam realmente qual é a resposta. Então, é necessário que leiam, né, a seção 3. Gente, algumas pessoas, né, que não apresentaram na aula anterior o trabalho, agora eu vou abrir para apresentação, tá?
Então, o conteúdo da sessão 3 aí já foi dado, e aí eu vou abrir esse tempo aí para as pessoas que vão apresentar ainda hoje, é a última chance, tá, de apresentação do trabalho. Quem vai começar? Pode ser eu, professora? Pode, Vanessa, fique à vontade, É, tá? porque meu filho já tá aperreando aqui. Ah, tá bom. Eu vou falar sobre parlendas. Eu fiz uma sequência didática focada em parlendas, que, na verdade, todas as crianças, assim, indiretamente, já participam de parlendas, né, em brincadeiras em casa, mesmo que não estudem, já conhece alguma que às vezes os próprios pais já brincam com as crianças sobre isso, mesmo sem saber se é parlenda ou não, acaba já ensinando. Eu fiz para o 3º ano do ensino fundamental, coloquei um tempo de 5 dias, cada dia de 1 hora na aula. Eu usaria a aula durante 5 dias, 1 hora de aula. Eu escolhi só uma parlenda para a semana inteira, para fazer atividades dentro da parlenda, mas somente uma, para não encher também muita cabeça das crianças. Pode colocar o texto no quadro ou fazer um cartaz também. A parlenda que eu escolhi foi Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. O texto pode ser exposto em cartaz ou no texto, ou no quadro. E daí, no primeiro dia, as crianças vão fazer a cópia desse texto e a professora vai ler para elas de forma lúdica, de forma meio cantada, como a gente aprendeu, para que elas decorem, para que elas consigam decorar e saber se alguém já sabe também sobre essa parlenda. A atividade proposta é fazer um desenho representando a parlenda, representando o que elas entenderam da parlenda. E após o término do desenho, expor na sala de aula. No segundo dia, a professora vai colocar o cartaz novamente e vai fazer um bingo de palavras. Ela mesma já vai montar as cartelas, levará pronta, e a cartela terá 6 palavras, retiradas da parlenda. Então, quem formar primeiro a cartelinha, vence. O bingo, ele serve muito para atenção, até na parte de esperar também, para conferir se tem aquela palavra ou não, conseguir identificar a palavra, porque no 3º ano as crianças já sabem ler. Então, só que tem algumas crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Como essa parlenda ela tem o CH, o X, então, para elas conseguirem identificar ali também as palavras. A cada palavra sorteada, o aluno marcará e quem marcar 6 palavras primeiro vence. Para finalizar a atividade, os alunos escreverão todas as palavras terminadas com a letra O encontrada no texto. Pode ser outras palavras também, pode ser umas palavras mais difíceis, outras letras mais fáceis, ou palavras que têm dificuldade também. No dia 3, a professora vai cantar essa parlenda e logo após, com o cartaz, vai pedir que cada aluno escolha uma palavra de sua preferência. Ao ser escolhida, no caderno, o aluno irá escrever a palavra, quantas letras essa palavra tem, quantas vogais, quantas consoantes e quantas vezes abrir uma boca para falar essa palavra. Que daí, eu fiz um estágio aqui numa escola perto de casa e a professora ensinava a separação de sílabas pela abertura da boca. Quantas vezes você abria a boca e fechava para falar, formava uma sílaba. Que é um jeito, assim, para as crianças, mais prático, né? Para as crianças. Boquinhas. Isso, para a criança conseguir entender a separação de sílabas. No 4º dia, a gente vai fazer um texto fatiado. A professora leva o texto todo embaralhado, as crianças vão recortar e vão colar no caderno o texto da forma correta, utilizando as palavras assim em ordem, né, na sequência. Sim. E para casa elas vão pesquisar novas parlendas
e cada uma escolherá a que mais gostar para a próxima aula. Aí, sem olhar no cartaz no último dia, elas vão fazer a cópia do texto para ver se elas conseguiram identificar aquelas palavras com mais dificuldade, mas elas vão escrever da maneira delas. A professora não vai corrigir a princípio. Ela não vai corrigir, falar que está errado, nem nada, algumas palavras. É só para ela conseguir identificar o que eles conseguiram aprender, as palavras que às vezes no começo tinha dificuldade, no último dia já não tem mais. E as parlendas que eles trouxeram de casa, as novas parlendas, a gente montaria um livro de parlendas para deixar na sala. Então, sempre trabalhando, assim, a cada 6 meses, podia escolher uma parlenda e fazer uma nova sequência didática com aquela outra parlenda. Sim. E serve para identificar palavras, para escrever corretamente, para até a imaginação no primeiro dia, como eles só vão desenhar, incentiva eles a prestarem atenção na parlenda, para eles poderem lembrar, para poder desenhar. E é isso, professora. Isso, muito bem, detalhou bem, né, como trabalhar aí essa sequência didática. Parabéns, Vanessa. Obrigada. Gente, tem mais alguém que vai apresentar? Tem eu, professora. Ah, Tiana, você! Saudade, mulher! Boa noite, também tô. Parabéns, né, professora? Hoje, parabéns para vocês, meus amados! Parabéns, gente! Olha, eu não sou específica da área de pedagogia, mas estou na pedagogia, mas eu é que dou parabéns para vocês. Obrigada. Então, tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos trabalhar com a aprendizagem da língua portuguesa, né? Uhum. Título A Cigarra e a Formiga. O gênero textual é a fábula. No período de 2 semanas. Não sei se eu estou correta ou não, me corrija. Não, tá certo. Público-alvo 3º ano, área do conhecimento, a língua portuguesa, artes e ciência da natureza, né? Objetivo: descobrir o conhecimento prévio da criança, o que já possui sobre gêneros textuais, né? Fábula. O que a criança ainda precisa aprender, desenvolver o gosto pela leitura e a criticidade. O objetivo é esse. O desenvolvimento é organizar os alunos em círculo, fazer a leitura em voz alta, fábula, pedir aos alunos contar histórias. Aí depois, no outro dia, fazer uma releitura na próxima aula, né? Perguntar para os alunos o que eles entenderam da história e o que mais gostaram. Aí depois, uma outra aula, pedir para os alunos fazer leitura da fábula e construir outra história na imaginação deles. Uhum. Materiais, eu coloquei os materiais pedagógicos, né? A construção do repertório, produção inicial, fazer coletivamente questionamento, levantando os conhecimentos dos alunos a respeito do gênero trabalhado, né? Perguntar para eles se eles sabem o que é fábula, Sim. qual a história que eles conhecem, né? Como fábula, onde podemos encontrar esses gêneros textuais de fábulas. Qual a sua fábula? Perguntar para ele qual é a fábula que eles têm conhecimento, que eles preferem, o que eles aprendeu com o texto de fábula, né? O que ela traz para cada um de nós. Na avaliação, a construção de cartazes com os alunos em grupo para expor no mural da escola, apresentar para os outros alunos da escola e pedir para que cada um deles também produza um texto de acordo com a criticidade deles e da leitura de roda de conversa que eles tiveram. Aí, essa é a produção, né? Isso, essa é a produção final, né? Aham, muito bem. E eu esqueci, sabe o que, Não é professora? difícil, né, Tiana? A sequência Não, didática eu acho que vai não é para a cabeça. difícil.
Não, Sim. eu entrei aqui porque aqui no livro didático ele também traz assim dicas, né, de sequência didática que entra no site da Nova Escola. Uhum. Eu peguei essas referências do livro mesmo e entrei lá de acordo com o DOL, Isso. né, Isso. de acordo com a sequência dele, pesquisei lá. E eu esqueci de pôr as referências, professora, no trabalho. Tá, não, mas aí, né, se você colocou, né, já sabe que a sequência é pelo livro didático Isso, mesmo, né? eu fui pelo É o livro didático. melhor, às vezes é a melhor referência ali mesmo, né? Quando vocês leem ali nas partes complementares, às vezes tem materiais complementares que auxiliam muito mais do que você ir na internet ainda buscar, né, algumas coisas que não são confiáveis, né? Uhum. E em si, o próprio livro didático nosso traz, né? Até videoaulas, tudo. Isso. Vejo sempre Sim, isso aí. Tá bom? muito, muito bem, Tiana, viu? Parabéns. Mais Obrigada. alguém, gente, que precisa apresentar aí o trabalho, que não apresentou? Oi, professora. Eu, Oi, Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo. Vamos lá, fica à vontade, Jéssica. O microfone é seu. Ok. O, a minha sequência didática, eu falei sobre a multiplicação dos números. Oi. Oi, pode falar. Eu fiz sobre a multiplicação de números. É uma aula planejada para crianças alunos do 4º ano. Aí o tempo estimado de aula o tempo estimado é 6 aulas. São multiplicações para as crianças poderem fazer cálculo mentalmente, usando números da multiplicação. E para eles conhecer e aprender ainda os que não conhecem, os números para ser multiplicado. E também, na aula, serve para usar multiplicação para adição e subtração. Cada dia, tipo assim, na primeira aula deles, eles vão fazer números simples com a multiplicação. Aí, no segundo dia, já aumenta mais o número nessa multiplicação. Aí, cada dia dessas aulas, a professora vai pegando e vai fazendo a multiplicação e aumentando os números. Deixa eu ver agora uma coisa. Aí, como a sequência didática, a sequência didática são assim, mais ou menos 4 etapas, aí a primeira etapa eu coloquei assim, para apresentar os alunos os problemas abaixo, e a segunda etapa, propor cálculos similares para que os alunos possam utilizar, e na terceira etapa, propor cálculo para eles individualmente, fazer as multiplicações. E na quarta etapa, para eles poderem calcular mentalmente as multiplicações. Tá, é Jéssica de quê mesmo, seu nome? Jéssica de Oliveira Pereira. Ah, tá, Jéssica de Oliveira. Você fez com alguém esse trabalho, Jéssica? Eu fiz sozinha. Fez sozinha, né? Eu acho interessante, assim, que a sequência didática realmente você pode trabalhar em qualquer disciplina, né? Seja de matemática, de geografia, história, língua portuguesa, né? Mas assim, acho que você não se atentou à questão do gênero discursivo, né? Que era para você escolher um gênero discursivo. Então aí já delimitou o que seria dentro da língua portuguesa, né? Você fez de Tá. matemática, mas aí eu vou pedir para você, né? Mesmo que você já me entregou, já me passou esse trabalho essa semana? Sim, passei. Passei semana passada. Tá. Eu vou olhar lá, porque Eu acho que eu mandei no e-mail, porque eu não alguns pelo Aba. trabalhos eu só avaliei os que foram apresentados, né? Então, por isso eu estava esperando a sua apresentação. Então, Jéssica, eu vou pedir porque que você refaça esse trabalho e aí você é legal, essa parte da matemática é legal, mas o nosso foco aqui é a língua portuguesa. Então, aí você vai precisar escolher realmente lá, por exemplo, uma fábula, uma historinha, uma parlenda, uma música, qualquer texto
que você possa pensar em atividades aí dentro desses módulos, né, dessas atividades que você possa trabalhar com esses alunos, tá? Então, por isso, Sim, entendi. quando eu pedi atividade, eu pedi lá gênero, escolha um gênero discursivo, né? Escolha um tipo de texto. Então, aí tinha lá, você poderia escolher, né, parlenda, poesia, crônica, não sei, qualquer tipo de texto, né? E aí, dentro do trabalho com esse texto, aí você vai discriminar ali quais serão as atividades dentro da sequência didática, quais serão as atividades que você vai trabalhar, tá? Sim, entendi. Não tá, ele estava só recebido, não estava avaliado, tá? Por isso até mesmo que eu aguardei a sua apresentação. Então, aí, Jéssica, se você puder, né, retornar lá, refaça lá o seu trabalho, tá? Aí, se Tá, você puder ok. retornar até amanhã, tá bom? Tá, mas aí no caso eu não vou precisar de... Oi? No caso eu vou precisar... Oi, eu vou precisar de apresentar de novo ou Não, não? não. Você aí não tem mais esse tempo, não. Aí a Tá, gente já tem ok. que já lançar a nota, né? E aí você já tem que fazer essa parcial 2, tá? Aí você já refaça, que daí eu vou falando com você ali na correção do texto do que você fará, tá bom? Tá, ok, então. Tá, eu vou fazer até Tá, amanhã. mas eu, Tá. tá joia. Tem que ser Mas por e-mail ou pelo AVA? pelo AVA, tá? Eu estou utilizando lá o AVA, Tá, tá? ok. Tá. Tem mais alguém que vai apresentar, gente? Tem, professora, eu, a Ellen. A Ellen. Vamos lá, Ellen. Eu lembro lá do seu Tá. trabalho lá. Vamos lá. Peraí, só vou pegar o trabalho aqui para mim. Uhum. A Ellen e Lanessa, né? Isso. Isso. Sequência didática que a gente escolheu é fábula, né? Área do conhecimento, língua portuguesa, né? E para os alunos do 5º ano. Essa atividade será desenvolvida durante a semana, né? Durante esses 5 dias, de segunda a sexta, até sexta. Primeiramente, a professora ela vai levantar hipóteses, né? Perguntando para os alunos se algum deles já leu essa história, né? Que vai ser a fábula da história da A Lebre e a Tartaruga. Uhum. E como eles pensam que começa, como que eles pensam que termina essa história, vai levantar essas hipóteses de acordo com o texto, com a história. E depois a professora vai pedir para os alunos fazer a leitura desse livro, né, A Lebre e a Tartaruga, e depois eles irão desenvolver um pequeno texto, de acordo com a história lida. Uhum. E também com os pequenos, no outro dia, com pequenas palavras encontradas no texto, eles vão desenvolver um pequeno texto novamente e vão ler esse texto e apresentar para a turma. E a professora também irá fazer ditado com as palavras encontradas no livro para os alunos e depois ela vai avaliar o texto. Depois ela vai avaliar o texto, se tem coesão, né? Repetição de palavra, que a senhora também até falou sobre a coesão recentemente. E ela vai fazer a avaliação. Deixa eu até procurar aqui para mim. E também ela vai pedir para os alunos falar, né? Uma palavra que rima, por exemplo, lebre, lembrete. Fazer uma dinâmica com esse livro. E é isso, professora. Lanessa, quer falar alguma coisa, complementar? Eu acho que assim já ficou bem explicado, né? A Ellen pontuou bem o que
a sequência didática está pedindo, então não queria colocar mais nada, não. Não, nem pela sua visão aí. Eu acho que é Naquele. assim, que quando se tem um texto, que nem ela é uma atividade bem, como é que eu posso falar? Bem atrativa para as crianças. A professora vai fazer essas perguntas, né? Então vai incentivar o imaginário delas. Elas vão pensar, elas nunca viram a história, então é bem interessante. E sobre a questão também das rimas, né? Vai ajudar na questão do fonema, para ela conseguir falar corretamente as palavras, né? E também sobre essa extração dessas palavras do texto para formar um novo texto também é muito bom, porque a criança ela vai começar a desenvolver o intelectual dela, vai começar a pensar, colocar suas ideias, né? Vai entender a estrutura de um texto. Então, acho que ficou bem legal. É isso, professora. Viu? Você complementou muito bem. Aí o trabalho. Não, nem sempre é só falar aquilo que é o trabalho, mas às vezes, né, um comentário, algo que você ainda quer, né, complementar ali na ideia, né? Muito bem, Exatamente. meninas. Obrigada, professora. Ótimo, muito bem. Então, assim, gente, quem ainda não entregou esse trabalho, pode entregar, tá? Quem ainda, vocês ainda sabem aí que não entregou o trabalho, não enviou o trabalho, só não vai mais ser apresentado, mas pode ainda enviar, mas ele vai ter aí a avaliação de 450 pontos, tá? Então, vocês avisem aí os colegas, né? Tem bastante gente ainda que não fez esse trabalho, né? Tô preocupada, esses meninos que não fizeram, não estão acessando, não estão participando das aulas, ai meu Deus, a gente vai ficando preocupado, né? Mas assim, eu agradeço a participação de todos hoje, né? Então, aí a atividade parcial 2, ela está disponível lá na seção 3, né, da unidade 3, e aí vocês vão poder aí responder essa questão até o dia 27 de maio, né, após essa data, ela vai valer 450 pontos, vai ficar lá aberta até o dia 31 de maio, né, que eu deixei lá também encerrado, né, porque daí, né, já começa também preparando lá já para as avaliações, as provas e tudo mais, e aí não vai dar tempo, né, para ficar revendo essa questão, né. Então, gente, agradeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, que quiserem falar comigo, né, estarei aí no segundo horário, né, como sempre fico aí no segundo horário para atendimentos aí de quem precisa, quem quiser ainda, né, conversar comigo, e aí, quem quiser já ler aí o conteúdo, né, essa aula vai ficar disponível somente, né, amanhã para vocês, né, que daí eu ainda vou baixá-la tudo, rever essa aula, e é isso, gente, agradeço a participação de vocês e se cuidem, boa noite. Boa noite, professora. Até semana que vem, tá? Boa noite, professora. Força, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. professora. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professora.